Olá, bom dia, turma. Então, nessa manhã, na nossa aula de português, após a leitura do texto que vocês fizeram, vamos agora iniciar o nosso conteúdo. Então, nosso conteúdo de hoje será pontuação. Tá vendo? Pontuação. É um conteúdo de extrema importância, tá bom? Temos a habilidade da pontuação, porque é necessário para a compreensão da leitura, não é isso? Então, pontuação é o emprego de sinais gráficos que auxiliam a compreensão da leitura. Veja que no texto que acabamos de fazer a leitura, ele traz um diálogo entre os sinais de pontuação, é um ponto, né? E que há uma grande confusão por conta justamente do quê? Da compreensão da leitura com o emprego correto dessa pontuação. Então, nós iremos estar trabalhando agora o emprego de cada uma das pontuações e a sua devida importância justamente o quê? Para eu compreender a leitura. Então, vamos para o primeiro. Primeiro, nós iremos trabalhar o ponto final. Indica o fim de uma frase. Então, vamos agora para o exemplo. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, quando estourou a discussão. Veja que eu finalizei a frase com o ponto final. Então, eu vou colocar o fim nesta frase através do ponto final. A vírgula pode indicar dois momentos. Uma pequena pausa, separando palavras e frases. Vamos pegar o mesmo exemplo da frase passada. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português. Olha aqui a pausa, vírgula, quando estourou a discussão. Veja que até o início do texto, voltando um pouquinho do texto que lemos, o texto ele inicia com a frase errada. E logo depois é dito que, olha, o texto começou de maneira errada, precisou o quê? De uma vírgula. Então, para indicar uma pausa. A outra é uma enumeração. Salve o maior dos guerreiros, o general vitorioso de 1000 guerras, o pregoeiro das ditaduras, o mestre do poder. Então, veja que é o quê? Uma enumeração. Ele fala, salve o maior dos guerreiros, e logo depois fala, o general vitorioso de 1000 guerras, o pregoeiro das ditaduras, o mestre do poder. Ponto e vírgula. Voltando aqui um pouquinho ainda sobre a vírgula, ela é bastante importante para a compreensão. Veja que quando trabalhamos a leitura em sala de aula, às vezes o aluno ele lê e não respeita a vírgula, não respeita as pontuações, ou seja, não vai ter uma compreensão total daquilo que está sendo dito. Às vezes em um parágrafo, existe um parágrafo com 4 linhas, 5 linhas, 3 linhas, e ali há frases. E essas frases, elas precisam ter uma pausa com a vírgula. Para quê? Para compreender realmente o que está sendo colocado naquele parágrafo, naquele texto. Vamos agora continuar. Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula. Então, ela vai ter uma pausa maior que a vírgula. Vamos para o exemplo. Agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Veja que eu percebo que há uma pausa, mas o tempo dela é um pouquinho maior. Agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Ponto de interrogação. As nossas dúvidas, os questionamentos, nossas interrogações. Então, usado no final de uma frase interrogativa. Exemplo, você quer ser nosso rei? Veja que foi eu interroguei, então fiz uma pergunta. É uma frase interrogativa. E o interessante é que, se eu deixo de colocar uma interrogação em uma frase, ela pode mudar todo o sentido dela. Veja que eu coloquei, você quer ser nosso rei?
Mas se esse quer fosse você vai ser nosso rei, eu interrogo e pergunto, mas se fosse uma afirmação, você vai ser nosso rei. Então, veja a importância de se pontuar corretamente uma frase, um texto. E logo depois, nós temos o ponto de exclamação. Indica o fim de uma frase exclamativa. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Então, eu preciso compreender, escrever corretamente e usar aí o ponto de exclamação, sabendo que ele é utilizado para uma frase exclamativa. Quando eu quero falar também uma afirmação, eu uso o ponto de exclamação. Os 2 pontos emprega-se de 2 maneiras. A primeira para indicar uma citação explicativa. Vamos para a frase. 10 gatos foram selecionados. 2 pontos. O Romão, o Mimoso, o Bichamo, o Gato de Botas, o Gatanhudo, o Mateus, Guarda Noturno, Pisa-Telhados, o Professor e os 7 Fôlegos. Veja que, nesta frase, ele inicia, 10 gatos foram selecionados. Ele vai explicar quais foram esses gatos. Então, bota 2 pontos, e aí por diante, fala o nome de todos os gatos, não é isso? E no segundo momento, o que vai se mencionar? Vamos supor que estava tendo um diálogo, e aí fala, 10 gatos foram selecionados. Agora aqui o segundo momento, todos. Vamos supor que todos responderam, todos, 2 pontos. Muito bem, muito bom, muito bem, apoiado. Então, aí para 2 momentos, para uma citação explicativa e o outro para o que vai ser mencionado, os 2 momentos dos 2 pontos. E o travessão serve para introduzir a fala de alguém. Mimoso, que é a fala do mimoso. Vendi tudo o que tinha e dei aos pobres. Então, veja a importância do emprego correto da pontuação. Se for feito de maneira errada, a compreensão ela vai se perder. Então, se for feito de maneira errada, a compreensão daquele texto ela não vai ser completa, ela não vai ser total. Por isso a importância de usarmos a pontuação de maneira correta nas nossas produções de texto, na elaboração de frases. Para quê? Para eu ter a compreensão. Pois espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!